Falando em testes, né? Falando em provas, vamos falar então sobre a natureza das penas e dos gozos futuros. Tamar, meu querido, você pode colocar para mim, por gentileza, os slides? Gratidão. E aí, já de cara, a gente já topa com, né, um choque de gestão, como diriam alguns aí. Nossa, olha o que foi que eu fiz, né, o que eu não fiz. E se eu tivesse feito, olha, né, o equilíbrio que está aquele irmão ali que está no meio, né, no caminho do meio, que soube lidar com as suas questões da maneira mais apropriada. E aí sim, a gente vai encarar logo uma primeira pergunta. Pode passar, por favor, Itamar. Questão 973. Aí Kardec pergunta os espíritos: quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Aí você, né, já fica guardando a resposta dos espíritos, porque eles são sempre muito diretos, né? Não há descrição moral possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Já começa assim, na tortura moral, aquela que trabalha a gente lá no nosso fundinho, né? Está lá no fundo da nossa consciência. E continuam os espíritos. Mesmo que as sofre, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão, né? Que o arrependimento é tamanho e eles acham que não tem saída. Meu Deus, eu fiz tudo isso, estou lascado. Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? O Pai é tão bondoso para conosco que nós temos a eternidade aí para poder a gente resolver essas questões e temos as nossas tentativas. A lei do progresso nos impulsiona a isso. Fala, Paulinho. Verdade. Fala, querido. Outro dia eu estava até conversando com a Norma sobre isso. É? Quantos milhões de pessoas são ensinadas e creem firmemente em um destino definitivo? Exatamente. Vai para o mármore do inferno, né? Católico, irmãos nossos cristãos católicos, cristãos evangélicos, Sim, islâmicos, né? sim. É Então uma tem. coisa muito forte, né? São metáforas usadas que são muito fortes, que abalam, né, a estrutura. Nós vamos falar do inferno na próxima questão, que traz uma alegoria no símbolo do fogo muito, muito potente, né? E quantas pessoas ficam marcadas com essas ideias, levam para a vida além da sepultura, né? Exatamente. Vou falar sobre esse livro também. A gente está estudando ele também. Lembrei de algumas questões aqui mais para frente que remetem a essas ideias, né? Que a gente cria, são crenças que nos limitam, né? Chamadas crenças limitantes. É isso aí. Então, continuando aqui. Agora, no comentário do Kardec, porque, assim, como a gente estava falando agora, a Paulinho bem levantou, essas ideias de condenação sem remissão, né, vem de algumas religiões, grande número de religiões trazem essa ideia como se a gente fosse ficar preso numa culpa, e, na verdade, isso atrapalha, inclusive, o irmão que desencarnou e precisa voltar para resolver essas questões, né, trabalhar essas questões. Vamos falar disso mais um pouquinho para frente. Agora vamos aqui nos comentários de Kardec, para depois eu comento um pouco melhor a questão. Aí vem Kardec comentando: das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada conforme o estado da sua inteligência. Ou seja, conforme o seu entendimento, ele vai ter uma ideia das penas, né? Ou da felicidade, ou dos gozos da alma, né? Vamos dizer assim. Quanto mais ele se desenvolve,
tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria, se separa da matéria. Isso quer dizer essa questão, esse pedacinho aí. Ele passa a compreender as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Como Paulinho está falando, o fogo do inferno, algumas imagens assim que são muito fortes, e já até falando um pouquinho do livro A Vida Além da Sepultura, o Espírito de Atanagido nos traz uma questão que ele diz assim, que até que essas ideias vêm, essas imagens vêm de algumas coisas que são vistas lá, mas que eles nem, eles, espíritos, não iam descrever para a gente, para que a gente não ficasse com aquela ideia incutida, nas nossas ideias, e aí a gente ainda se limitasse mais ainda. Então, não é por aí, a gente precisa romper essas imagens que são trazidas, dessa linguagem figurada tão fortalecida aí em várias religiões. Então, ensinando-nos, voltando aqui, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz que, por isso mesmo, ela não pode ser atingida, alcançada pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Então, que a nossa razão tem que superar, essas ideias, essas impressões. A gente tem que ir além do que nos foi dito, quebrar essas crenças limitantes. Não se segue, porém, daí que ela seja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo das suas faltas. E aí, acho que você... tá aqui. Obrigada, Itamar, que eu esqueci de pedir para você trocar, mas você está me acompanhando. Gratidão. E aí ele nos remete à questão 237, que eu levantei aqui no Livro dos Espíritos. Essa questão faz o seguinte, só para a gente fazer um parênteses. Questão 237. Ela está no item, esqueci de colocar aqui. Vamos lá aqui. É o livro 2, no capítulo 6, e ele está falando sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E aí, nessa questão, aí Kardec pergunta: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, ainda tem as percepções que tinha nesta vida? E a resposta dos espíritos é a seguinte: sim, e outras que ela não possuía, porque o seu corpo, nosso corpo material, era como um véu que a obscurecia. O nosso corpo material, ele não nos permite enxergar a realidade espiritual como de fato ela é. Ele faz esse abafamento, como é que a gente fala? Ele obscurece um pouco essa realidade espiritual. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves, ou seja, quando essas barreiras são quebradas. Então, quando espíritos desencarnados na erraticidade se enxergam as coisas com muito mais clareza. E é isso que traz a questão 237. Aí vamos continuar. As comunicações espíritas tiveram como resultado, e ele está falando desse trabalho do Livro dos Espíritos, mostrar o futuro da alma, não mais em teoria, mas na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida no além-túmulo. Então, ele veio trazendo para a gente a realidade do que é a vida no além-túmulo, das coisas que vamos enfrentar, dos conhecimentos que nos chegam mais claramente. E aí vem a questão da pena, a gente ter o arrependimento, perceber dos erros que cometemos. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Então, ele mostra para a gente, lá na erraticidade, a gente consegue compreender que situações que passamos enquanto encarnados, na verdade, elas fazem parte são consequência de atos nossos em situações de vidas passadas, ou daquela vida que acabamos de viver, porque a gente
quando a gente faz uma ação contrária, ou a gente vai ver mais para frente que o fato da gente também não agir, não fazer o bem, né, deixar de fazer o bem, isso também traz para a gente consequências que precisam nas nossas futuras, né, encarnações, nas nossas futuras vivências na matéria, que precisam ser corrigidas, né, e precisam ser ajustadas, vou colocar assim. Ah, infinita é a variedade dessas consequências, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo que pecou. Tocando a palavra, né, cada um é punido pelos aqueles atos que fez equivocados. Né? Mas assim. É assim que uns são pela visão incessante do mal, que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, outros pelo temor, outros pela vergonha, pela dúvida, pelo seu encapsulamento, né? Insulamento aí, isolamento, encapsulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros. Então, essa punição, né, como ele colocou ali, essas ações que nós temos, esses resgates, essas ações que vão fazer a nossa corrigenda em vidas futuras, elas têm toda uma gama de situações e de sentimentos que vão ser tratadas. Eu gostaria só de fazer algumas colocações antes da gente passar para a próxima questão, Itamar, que tem a ver com o que eu andei estudando, que trouxe para a gente Miramês, né? Então, ele traz para a gente o seguinte, que todas essas torturas da alma, elas nos são trazidas à consciência, né? A consciência dessa alma e desse espírito, do que ele fez na Terra. Mas essas torturas morais são como agem dentro dele, daí aquele pensamento de o que foi que eu fiz, o pensamento de culpa, da vergonha, do pesar, eles estão, na verdade, como se fosse um tribunal dentro de nós, né, o tribunal da nossa consciência, que está nos cobrando o reparo, está nos cobrando a correção desses erros. Por isso que nos sentimos torturados, né? Ele usa a expressão tortura moral, né? Nesse ponto, a doutrina dos espíritos, ainda que, como ele coloca, Miramês coloca, como ainda uma comunicação frágil, que a gente ainda tem, que a gente depende de terceiros, né, dos medianeiros, dos que trabalham com a psicofonia, ou dos que escrevem, para trazer para nós essas informações, e que também, claro, podem ter questões de animismo, de interpretação, mas vai chegar um momento em que essa comunicação vai ficar mais clara, porque, segundo eles, já estão chegando espíritos com melhores condições de recepção mediúnica e que vão produzir uma comunicação mais fiel. E aí sim a gente talvez tenha uma resposta um pouco mais direta, mas eu vejo que hoje a gente já tem bastante conhecimento por tudo que já foi trazido, que a realidade da vida espiritual ela nos mostra claramente onde a gente está errando e o que nós precisamos fazer para corrigir isso, né? As nossas mudanças, a nossa reforma interna, né? Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de trazer para vocês. E assim, outra coisa que ele menciona é que a gente deve procurar, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com toda a nossa perseverança, o quanto antes a gente perceber que a gente está errando, porque a gente não precisa da hiperraticidade, né, ou desencarnar, para perceber que estamos tendo condutas equivocadas, condutas erradas, ações equivocadas, e a gente já pode, assim que a gente identifica isso, modificar esses erros, né? E essa modificação vai evitar que nós, enquanto espíritos, nos sintamos condenados àquele fogo eterno, a uma culpa, condenados a uma situação da qual a gente nunca mais vai sair. Não é? Graças a Deus, né? O Pai, não é assim que a coisa funciona. E através dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, né, dos ensinamentos das leis morais, das leis divinas, a gente vai conseguir um caminho para toda essa corrigenda, né? Essas ideias equivocadas que podem nos ocorrer momentaneamente, elas vão ser
durante a nossa vida, em percebendo isso, a gente aí sim vai poder, através dessa nossa percepção, da nossa identificação do padrão equivocado que a gente está fazendo, modificar isso para a nossa vida, né, o nosso dia a dia. E nesse papel, sim, aí sim, uma educação, um trabalho espiritual faz toda a diferença e nos auxilia, sim, a seguirmos no nosso caminho, na nossa busca, da nossa melhoria, né, do nosso, enquanto espíritos, da nossa busca da nossa perfeição e da nossa expansão de consciência. Então, agora vamos falar da próxima questão, que aí até como o Paulinho mesmo levantou lá a questão, né, da onde vem essa questão do fogo eterno, né? Por que nos sentimos torturados e a nossa forma como é que a gente fala? De condenação é ficar sobre o fogo eterno, né? Seria isso, eternamente. Não, isso não é assim. Então, a Kardec pergunta aos espíritos, da onde que vem essa doutrina do fogo eterno, essa ideia de que estamos sujeitos ao fogo eterno? E aí os espíritos respondem. Tenho medo dessas perguntas de uma frase só, gente, vocês nem têm ideia, porque é muito complexo, né? E adiante disso. Imagem semelhantes a todas as outras tomada como realidade. Criou-se uma ideia, há situações em que você sente o fogo um elemento que ele é muito, muito forte, muito duro, que nos provoca dor, nos provoca sentimentos, e eu acho que está por aí a ideia, e a gente vai perceber isso nas respostas que vão vir adiante. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Pode trocar, por favor? Pode trocar o slide, Tamar? Porque aí vem a resposta, obrigada. Vem a resposta dos espíritos. Vede se serve de freio, mesmo entre os que ensinam. É quase uma pergunta para mim, né? Se ensinardes coisas que mais tarde a razão vem a repelir, ou que não fazem sentido na nossa razão humana, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. É uma ideia de inferno, ela é equivocada, né? Então, você criar uma imagem como essa, embora muito forte, ela não é saudável, porque ela leva a uma conduta equivocada, leva a sua paralisia e não ir além, né? Então, aí Kardec traz os seus comentários. Impotente para na sua linguagem definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele, para o homem, o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Haja vista aí a Inquisição que queimou tantas pessoas. Isso marcou, né, muito fortemente, especialmente no período em que Kardec viveu. E aí, se a gente for falar de fogo, o fogo realmente é um elemento que pode nos trazer grande sofrimento, né, e nos levar à morte mesmo, né? E é de uma ação muito violenta. É por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade. Olha, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz na sua linguagem figurada o fogo das paixões, abrasar de amor, fogo de ciúme e etc. São imagens, são metáforas de sentimentos muito fortes, de sentimentos muito intensos que podem fazer a pessoa sofrer, né, ou a pessoa se machucar profundamente. Então, trazendo algumas reflexões aí a respeito do que é esse fogo eterno, consultando lá meu guru Miramês, trouxe para vocês algumas considerações também. A ignorância fez o homem menos instruído, crer que poderia pagar as suas faltas no fogo espiritual, ao qual se deu o nome que nos fez tremer a tantos, inferno. Então, se a pessoa tinha cometido muitos erros,
ela, em vez de subir para o céu, para encontrar lá, né, abrir as portas do céu, ela ia para onde? Ela ia encontrar, né, a figura do diabo lá no inferno, né, representando tudo de ruim, toda a forma de. Vou até usar uma expressão que acho que não é muito né, do vocabulário espírita, mas toda forma de danação, toda forma de coisas ruins se encontra nesse inferno, né? Mais tarde, os mais espiritualizados começaram a entender ou a descobrir que esse inferno existe mesmo, porém com mais intensidade, mas dentro das criaturas, na condenação, na verdade, da própria consciência de cada um. Mas esse inferno, ele na verdade, ele é transitório, ele não é eterno como muitos pensam. É eterno somente o amor, né? O amor que Jesus nos ensinou, das mensagens que ele trouxe. Os caminhos que a alma deve percorrer, existe de tudo que a gente pode imaginar e mais alguma coisa. Continua Miramês, né? Nas narrativas dos lugares infernais, os teólogos descrevem, que os teólogos descrevem, passam a ser o céu se buscarmos a realidade do que verdadeiramente existe em zonas inferiores. No entanto, aí como zonas inferiores, vamos entendendo os umbrais inferiores, as trevas e o abismo, né, Norminha? Acho que é isso, né? Falei certinho. Tá aprendendo, viu? Estudei a lição. Ah, no entanto, não devemos, e aqui eu achei muito interessante que esse conselho vem aqui de Miramês, que é o mesmo conselho, a mesma. Eu acho que a palavra é essa, conselho, que nos trouxe o Atanagildo, quando a gente estava lendo as questões tratando dessa atmosfera ali dos umbrais inferiores. Eu estou falando do livro Vida Além da Sepultura, tá? As mesmas considerações, né, Betinha? Isso mesmo, nas considerações dele lá. E aí ele fala o seguinte, que não devemos mencionar esse ambiente, dar uma descrição de como ele é, porque a gente, primeiro, não tem nem condição de imaginar o que se vê lá. Mas ele fala para que não levar os homens a criarem imagens negativas que poderão lhe trazer mais inquietações espirituais. Como eu falei, pode até paralisar um irmão no que ele vai ter que fazer para que ele saia dessa situação. Não é uma situação paralisante, não é uma situação de condenação eterna, muito pelo contrário. Ele é transitório. Quando você consegue identificar que é transitório, você vai adiante através do amor, através da sua, né, da percepção, você vai conseguir mudar esse padrão e sair daquela situação fazendo o seu trabalho, com seus resgates, com o que você tiver que fazer de trabalho, vou dizer assim, junto aos seus irmãos, aos irmãos de caminhada que você possa ter prejudicado em vidas passadas, você vai estar ali trabalhando isso. Então, essas ideias não devem ser estimuladas, né? Entendo que essas imagens não devem ser estimuladas. A criação do fogo do inferno parece que serviu para amedrontar certos tipos de espírito. Aí eu achei mais interessante ainda, que ele falou, é tipo aquele medo que você causa, para que você chega para a criança e fala, olha, não faz isso não, porque senão Papai Noel não vai te dar um presente no final do ano, e a criança quer ganhar o presente, faz tudo direitinho. Pelo menos no meu tempo era assim, né? Agora elas já são mais sapecas, né? Mas vamos lá. Porque se eles continuassem a fazer, a criar a fazer as atitudes equivocadas, né? Se eles não tivessem esse medo que os impedisse, eles poderiam fazer coisas ainda piores e não fosse por esse temor dessa situação do inferno, poderiam se tornar espíritos em situação ainda mais crítica, chegando a regiões mais baixas, de menor frequência ainda, de baixa intensidade, e que depois seria aquele trabalho muito mais intenso deles próprios e dos seus guias espirituais para poder ajudá-lo a superar essas questões e seguir em frente numa caminhada, né? E ele faz, né? Miramês fala, inclusive, que essa criação do fogo do inferno foi muito alimentada pelo catolicismo romano, e ele fala, então, que é por causa dessa questão que ele considera, que alguns consideram como benéfica e outros como destruidora, não ajudou muito, né? Não pode ser. E aí ele faz
um comentário também a respeito do Livro dos Espíritos, que em perguntas e respostas anteriores, eles nos informam que tudo tem uma razão de ser. Então, sendo assim, nada se perde, os benfeitores da espiritualidade têm a capacidade de transformar tudo, tudo mesmo, em bênçãos de luz para a libertação das criaturas. Então, essa ideia, talvez essa necessidade que a pessoa tem de passar por aquilo ali, é para que ela cresça espiritualmente falando, cada um no seu tempo, alguns mais lentamente do que outros, né? E, por fim, ele traz para a gente que esse. Cadê aqui? Minhas anotações. Que o exercício do amor que a gente faz, ele abre, né? Ele passa a abrir as portas dos nossos corações e mente para a, para a realidade da vida espiritual, para as leis divinas e para o amor de Deus para conosco. E que esse amor, essas leis divinas, elas se aplicam a todos os irmãos, em qualquer situação de frequência vibratória, esteja mais elevado ou esteja numa camada mais inferior, todos são sujeitos a essas leis e são merecedores ou são criaturas do Pai e também recebem esse amor que vem do Pai, né? E quem, na verdade, ele ainda traz uma questão para a gente também, que é que quem obedece a esses preceitos do Evangelho de amor, de caridade, né, de abrir as portas do coração, eles se destroem, eles conseguem, com esses sentimentos, a destruir esse inferno íntimo, e que aí sim o fogo mudará para uma luz que aí sim vai alimentar aquela vida para o desenvolvimento de todos os processos de amor pelos quais ela vai passar ao longo da sua existência, nessa matéria e em outras. Eu quero dizer com isso, ao longo das suas vidas de encarnado aqui, no planeta Terra, ou ao longo de toda a sua caminhada na vida espiritual, né? Mais para frente, a gente não sabe aonde a gente vai encarnar, né? Provavelmente, se Deus quiser, num planeta, trabalhamos para nos tornarmos melhores, para estarmos numa situação, né, melhor, quem sabe daqui a o outro milhão, né, como é que é, mais de 2.000 anos para a gente ancorar mais uma qualidade no espírito, né? Aí a gente muda mais né, sobe um degrauzinho aí na nossa caminhada espiritual. Tamar, por favor, você pode passar a próxima questão, que é a última questão, 975? Gratidão. Questão 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Resposta dos espíritos: sim, isso é um suplício, porque compreendem que dela estão privados por sua culpa. Olha aí, a gente, né, nessa situação, eles já sabem que estão fazendo equivocados e que aquele equívoco levou a uma situação diferente, que os outros já passaram já superaram aquela prova. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira a nova vida corporal, pois que a cada existência, se for bem empregada, abreviam tanto a duração desse suplício. São as provas que nós vamos superando, né, passo a passo. E é então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar as suas faltas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, ou por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, ou seja, a nossa inação, né? E por todo o mal que decorra de não ter feito bem. Olha aí o puxão de orelha, como diz o meu amigo Celso aí, da espiritualidade, nos chamando ao trabalho. Isso aqui é o convite ao trabalho, né? Doeu aqui a orelha, hein? Doeu, né? A minha doeu. A minha doeu, porque às vezes a gente vai, pensando, não estou fazendo mal para ninguém, mas está no papel de que poderia ter feito algo e não fez. Isso, né, dói, acho que fala no fundinho de todo mundo.
Para o espírito errante, já que não há véus, ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e o vê o que distancia da felicidade. Mais sofre então, porque compreende o quanto foi culpado. Nossa, outro puxão de orelha. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Nossa, isso aí é, né? Realidade na veia, espelho na frente, né? É um espelho. Bota o espelho ali, está te entregando. E aí vem os comentários de Kardec. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido e percebe o que falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha e vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer a fim de chegar ao fim da sua jornada. Vamos combinar, né? Essa nossa jornada é, pelo menos pelo nosso conhecimento atualmente, ela é infinita, talvez dentro do que a gente entenda hoje como existência. É uma caminhada para sempre, a gente está sempre, porque a perfeição só existe no Pai. Todos nós, em qualquer outro estágio que não é de Deus, né? Que não somos, nós não somos Deus. Deus, o Criador, é um, ele é perfeito. Nós estamos sempre em trabalho de perfeição. Estejamos em qualquer nível de esclarecimento ou nível de frequência vibratória, né? E aí, vamos lá para as nossas considerações a respeito da felicidade do justo. Os espíritos inferiores, e aí quando eu digo inferiores, eu estou falando em condições de caminhada espiritual mais atrasada, tá? Não é uma questão de superior ou inferior no sentido pejorativo. É em condição de caminhada que ainda está numa situação inferior, mais atrasada, né? Esses espíritos compreendem a felicidade do justo porque certamente a conhecem na sua profundidade as leis de Deus. Então, as leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência, elas nos dão essa percepção, essa compreensão do que é essa felicidade desse justo e por que, né, nós não a alcançamos. Essa revelação vai se fazendo para esses irmãos de modo gradativo, sob efeito das leis divinas. Não há violência no aprendizado, e as teorias que chegam a eles são gravadas de maneira suave nas suas consciências. No entanto, eles não se lembram delas totalmente, elas vêm à tona aos poucos, de acordo com as suas capacidades de assimilação. É aquela história, você não vai poder ensinar uma criança uma coisa de uma universidade. O conhecimento, o entendimento de todo esse processo, já que a natureza não dá saltos, é uma caminhada, passo a passo, ele é de acordo com o que nós galgamos de conhecimento espiritual, da nossa caminhada espiritual. À medida que nós vamos aprendendo mais, vamos tendo as questões a serem resolvidas, vamos sendo, inclusive, mais cobrados. Somos cobrados de posicionamentos mais adequados, mais próximos ao que a gente deve realmente expressar no nível que a gente está, né? Somos mais cobrados. Alguns espíritos compreendem porque o justo é feliz e trabalham para os seus ajustes, como pedindo por novas oportunidades aqui na Terra, como encarnados, ou enfim, aonde ele deve trabalhar, né? Pedem mais trabalho, pedem e também na sua autoeducação espiritual. Onde quer que o espírito esteja, na erraticidade, somente a maturidade poderá levá-los à educação dessas faculdades. Essa maturidade requer a ação dispensável do tempo. A natureza não dá saltos, e tudo é fruto de trabalho contínuo e perseverante. A iluminação da alma, ou o seu aperfeiçoamento, vai depender do seu despertamento, do despertamento desses valores imortais do espírito, já que eles já estão, né, em nós, na nossa consciência, e são essa luz no nosso coração, essa luz que precisamos acender. Então, a gente vai sair do momento do fósforo para uma candeia, uma velhinha, vamos virando uma lâmpada melhorzinha,
E assim seguimos, né? Somos a luz para aqueles que estão atrás de nós e vamos seguindo a luz daqueles que estão adiante de nós, né? Ah, vamos, então, tranquilizando, nessa caminhada, vamos tranquilizando a nossa consciência, pois é importante que tenhamos a certeza que as situações de expiação, de provações, do que nos acontece, são, como é que a gente fala, são qualificações que necessitamos, podem ser até sofrimentos que precisamos passar enquanto espíritos para que todo esse processo de despertamento dessa nossa luz no nosso interior, no nosso coração, na nossa intimidade, ela possa acender definitivamente uma luz no nosso coração e aí trabalhar a nossa consciência. Bom, vamos chegando aqui mais perto da conclusão desse item aqui. Se o homem hoje entra, se, né, vai por caminhos equivocados, é para aprender o certo amanhã. Não há saída. Se ele fizer errado agora, ele vai passar por um aprendizado em algum momento mais adiante. Sofre consequência das suas ações e as lições ficarão gravadas na sua sensibilidade. Kika, desculpe. Se deseja crescer, esse homem deve subir, deve trabalhar para que essa subida, né, em direção à melhor frequência do seu crescimento espiritual, se processe, e ele vai exigir desse irmão, de nós, né, melhor dizendo, todo esforço, todo trabalho, toda disciplina e, por vezes, sacrifícios permanentes. O mestre cumpriu a sua promessa de que voltaria e voltou, vencendo a morte, né, e apresentando-se na sua glória para aqueles que estavam por perto, mostrando que a vida continua. Naquele momento que Jesus desencarnou na cruz, ele teve, ele ali, né, vencendo a morte, porque ele se apresenta para Madalena, se apresenta para os irmãos no caminho de Emaús, e depois nos traz todo esse conhecimento através dos espíritos aqui, para que a gente aprenda, né? E possamos assim, pode assim contribuir com com o nosso crescimento, com a nossa melhoria enquanto espíritos. Falando em simbolismos, né? A cruz de Jesus simboliza especialmente o nosso processo de despertamento para a vida. A gente morre por uma situação e renasce, né, para outra. E que cada um deve tomar a nossa cruz, pois ela é a força que vai iluminar a nossa consciência. Essas palavras de Miramês me fizeram refletir muito fortemente que muitas vezes devemos encarar as nossas dificuldades, e essas vezes são muito sacrificantes, né? Os irmãos, os espíritos inferiores, ou encaminhada, né? Nível mais abaixo. Os irmãos são irmãos que merecem nossa atenção, nossa maior atenção, encarnados, né, que estão ainda encaminhados, que você vê aquele irmão que está num caminho equivocado, que necessita de nós, né? Hoje falamos disso mais cedo, da nossa palavra, necessitam de nós o exemplo da vida reta, a ajuda nos caminhos mais difíceis para que eles possam subir neste madeiro com as suas próprias lutas e aí enfrentar as dificuldades que terão, né, nessa caminhada para a busca, né, o alcance da felicidade do justo. Agora, voltando lá para a pergunta, né? Se encontrando, se identificando e sabendo qual o caminho que eles têm que encontrar para alcançar a felicidade do justo. Era isso que eu queria trazer para vocês, com base nessas perguntas, às vezes tão difíceis.
Tchau.